Olá, sou Fábio Dantas, sejam bem-vindos ao nosso canal. E agora que chegou finalmente a data limite, essa data limite aí de 50 anos, essa moratória do planeta Terra, que se deu desde a chegada do homem à Lua em 69, e aí completa 50 anos no dia 20 de julho de 2019. E as pessoas têm feito perguntas sobre isso, o que vai acontecer, porque infelizmente alguns canais, algumas pessoas compartilham notícias ruins de final de mundo, mas não é bem assim. Isso é uma aceleração do processo de evolução planetária. Como tudo que acelera, coisas boas, coisas ruins também. Às vezes nós estamos purgando nosso corpo, nossa mente, o cansaço que todos estão sentindo, esse desconforto aí nas relações. Às vezes a gente acessa sentimentos que poderia demorar anos. Às vezes a gente faz uma terapia, faz alguma ativação energética e aquele processo já acelera alguma coisa de sua crença. E é nesse sentido que nós estamos falando que esse movimento planetário está muito acelerado e a partir de 20 de julho isso daí vai ser mais visível. Não é que as naves vão invadir, não é que a gente vai ter um fim do mundo, não, como estão pregando algumas pessoas, mas a consciência irá despertar para um maior número de pessoas. O que é despertar? Despertar é quando você percebe que está vivendo no Matrix, aquela coisa de acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, e às vezes no sonho, numa projeção astral, é que você verifica o propósito do seu espírito. Projeção astral é quando nós estamos dormindo e nosso espírito vai para bibliotecas, para hospitais, para trabalhos em coletividade, para coisas que a gente não está fazendo aqui, porque nós recebemos o chamado, às vezes assinamos no contrato, no nosso livro de vida, algo que a gente precisa fazer aqui no planeta Terra e a gente simplesmente não faz, né? Ou por uma ordem, procrastinação, vai deixando para depois, mas depois de 20 de julho não vai ter mais o depois. Cada um vai ser convidado a fazer aquilo que tem que ser feito aí no seu propósito de vida. Muitas pessoas reclamam porque não gostam do trabalho, são demitidas. Então, o que acontece? Essa reclamação, esse desejo de mudança, isso daí vai ser mais forte, mais acelerado ainda, a transição. É a transição da terceira dimensão para a quinta dimensão. E eu vou falar aqui um pouco mais sobre essa conexão de terceira dimensão. A terceira dimensão é a presença do mundo material mesmo. É aquela coisa que a gente pensa o tempo todo na matéria, em conseguir, em ganhar. Isso daí, visivelmente, a gente já tem traz da infância, principalmente nós ocidentais, temos essa cultura aí do materialismo, em que o ego, o eu, né? O eu é muito forte, a gente sempre pede, sempre para nós, aquele ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas isso aí vai deixar de existir, a gente vai pensar mais numa coletividade. Na terceira dimensão a gente foca muito no medo, é um medo exagerado, não é um medo de cautela não que eu falo, é um medo de você sair para não ser assaltado, é um medo de dirigir, é um medo de viajar, é um medo de tudo e de todos, e aí você vibrando no medo, o medo atrai medo, a doença, pensar em doença traz doença, tudo no nosso pensamento ele vai ajudando a conseguir, é o que a gente chama de manifestar, é a manifestação do que a gente pensa. É a dificuldade de amar, as pessoas às vezes têm essa dificuldade mesmo, focam mais nos defeitos das outras e aí vai ficando com mais dificuldade. O sistema de crenças na terceira dimensão é muito pesado, são crenças negativas que nos limitam, é aquela coisa que você vive dentro de uma jaula e você acha que não vai conseguir sair nunca dessa jaula, e você pode, porque você tem essa força, nossa mente é muito poderosa. Vibrar na doença, eu já falei, na morte, no sofrimento, alguns programas que nós assistimos, né? E aí esses programas sempre focam na tragédia, nos homicídios, isso tudo vai deixando você preocupado, preocupada, e você vai atuando e focando apenas nos pensamentos negativos, reclamar o tempo todo, preste atenção se você está reclamando, a partir dessa data limite que falamos, a gente vai focar mais na gratidão. Quando você foca na gratidão, você melhora com certeza o seu dia a dia. O acúmulo de bens e o medo de perder. Nós ficamos sempre com medo, né? Reforma da Previdência, não vou me aposentar, vou ganhar pouco. A gente está preocupado com coisa que vai acontecer daqui a 20 anos. É claro que a gente precisa ter uma cautela, como eu falei, mas ficar só focado nisso, fazendo o cálculo de aposentadoria, passar 24 horas por dia falando disso, imagine que nós temos 60 mil pensamentos por dia a 90 mil, e você ficar só falando no medo, na morte, em tragédia, você vai atrair para você, para sua casa, para
seus familiares, no seu trabalho, tudo isso que você está falando. E gastar tempo demais com o passado e com o futuro. Deixa-se de viver o momento presente. Isso é a terceira dimensão, né? A gente sempre falando que se começasse de novo no passado, isso e aquilo gera depressão. E quando você foca no futuro, gera ansiedade, começa a ficar com ansiedade e é muito ruim isso, não é? Tem que viver o momento presente, cada momento. E é isso mesmo. É a questão também de julgamento, julgar o outro, não perdoar o outro. Isso é estado de terceira dimensão que está sendo diluído, vai a partir dessa data limite, dessa nova era, vai mudar com certeza, porque nós precisamos imediatamente passar para a quinta dimensão. O que eu falei da quarta dimensão é o estado de sono, de projeção astral, é quando a gente deita, e é muito importante você fazer uma oração quando você vai dormir. Seja até aquele cochilo da tarde, faz uma oração com quem você acredita, com seu mentor, com seu anjo, com seu santo, mas faça uma conexão com o seu divino, com o seu eu superior, para que você, numa projeção, algum sentimento ruim, não traga dessa projeção astral. São as experiências que nós temos na quarta dimensão. E como eu falei, quinta dimensão é tudo de bom, é isso que a gente precisa, é focar no amor incondicional, visão multidimensional que está acontecendo lá em outro lugar, a gente já capta de forma positiva, vai poder se comunicar mais com pessoas que nós gostamos telepaticamente, e diminuição do consumo de carnes, a gente já tem uma consciência dos animais, é bem interessante. Esse desapego material, você vai viver com o que você tem sem se preocupar, você solta para o universo. A consciência próspera também, porque quem pensa na quinta dimensão, a prosperidade vai chegando sem você se preocupar, porque quando você deixa de se preocupar, as coisas boas acontecem na sua vida. Faça o teste, eu sempre digo, faça 21 dias de exercício a 90 dias e você vai ver a mudança na sua vida. E é espiritualidade voltada para o serviço ao próximo. Não é essa espiritualidade de eu vou pedir sempre para mim, eu vou conseguir isso. Quando a gente faz uma oração, a gente vai pedir pela coletividade, pedindo para todos, pede para nós, que todos estarão unidos. Não há necessidade de fazer o mal, sem julgamento, eu não estou dizendo que é bem, mal, certo e errado, mas sem você pensar em vibrar uma inveja, um ciúme, uma raiva de outra pessoa, sem jogar aquele sentimento negativo. Quinta dimensão, você já está vivendo todos juntos numa mesma dimensão. Viver o momento presente, principalmente. Perdoar, você às vezes recebe alguma coisa de alguém que não é bem-vinda, você já perdoa e solta, não fica apegado a esse sentimento, desapegar do que não precisa mais, é você chegar no seu guarda-roupa, tirar aquelas roupas, você mesmo doar sem ninguém pedir, é você fazer o amor ao próximo, você visitar uma instituição de caridade, é você deixar de usar essas máscaras sociais que a gente usa às vezes, sem necessidade mais, você ser mais autêntico, ser mais você. É bem interessante, né? Cuidar do corpo, fazer atividade física, sem se preocupar, porque você já coloca na sua mente que a atividade física vai ser bom para o corpo, você cuidando do seu corpo, você vai ter uma longevidade, você não vai adoecer mais tanto e você vai estar inteiro onde estiver exercitando a gratidão. Né? É bem interessante algumas perguntas que fazem para mim, aumento de depressão, suicídio, isso tudo faz parte sim dessa mudança planetária, dessa aceleração, dessas provas e expiações para a regeneração. Isso daí que acontece, que está acontecendo, as pessoas estão surtando, vocês vejam aí, Padre Marcelo Rossi estava celebrando a missa, eu sei que a pessoa tinha problemas, mas aí ninguém viu essa pessoa passando e ela empurrou, alguém poderia ter visto, né? É a distração, as pessoas estão muito distraídas, nós, né, coloco também porque eu sou uma pessoa, estamos sempre distraídos, quando fazemos alguma coisa, não estamos 100% às vezes no momento presente, e é isso que dificulta essa mudança planetária. A gente precisa estar 100% no que estamos fazendo, porque isso tudo aí, quando a gente se distrai, a gente abre brechas, inclusive, para energias negativas, né? E para os sistemas de manipulação de massa, seja o nome que queira chamar, contes, magos negros, obsessores, eles estão à espreita, porque para toda evolução tem uma reação negativa, né? Esses seres aí de reações negativas sempre estão do nosso lado para que a gente não faça essa mudança no planeta, porque é um habitat de muitas criaturas ainda perversas de muitos anos, e quando mudar para a quinta dimensão, essas criaturas perversas elas serão expulsas ou convidadas a sair, né? Porque existem hostes celestes, como a hoste do Arcanjo Miguel, que está na batalha diária, na batalha
espiritual para que tudo dê certo, para que tudo seja feito conforme o propósito divino. Outras coisas, vamos parar de vibrar no medo, na competitividade, sentimentos negativos. Isso daí a gente já sabe. Quando a gente pensa negativo, atrai negativo. E a gente precisa mudar totalmente o foco. E algumas energias, como eu falei, são ainda alimentadas por esses seres que não querem mesmo nossa evolução. E a gente precisa ficar mais atento e não dar poder a elas. Por exemplo, os arcontes que eu falei, eles se alimentam do medo, medo de crianças. Vocês que são pais, educadores, não eduquem seus filhos na base do medo, porque elas vão ficar com o sistema de crenças negativos. Elas são crianças índigos, cristais, arco-íris, diamante, crianças que vêm de outras ordens estelares, como da estrela de Alcione, de Órion, de outros lugares. Os pleiadianos estão aqui também. Então são diversos povos aí, povos estelares, né, que eu falo, sirianos de Sírios, andromedanos de Andrômeda, arcturianos, também orinianos de Órion, né, orianos, e muitos pleiadianos que têm trazido ferramentas estelares, como nós temos recebido várias conexões, como Theta Healing, barras de Axer, Tameana, mesas estelares, mesa conexão estelar, e outras ferramentas que estão nos auxiliando a expandir nossa consciência, a mudar o nosso foco para a positividade, para expandir realmente a gente viver num planeta mais igualitário, onde a dignidade ela pode ser efetivada literalmente e feita, independentemente de julgamentos, e tudo que a gente tiver que passar, vai ter que passar, porque a gente precisa sair da separatividade, da competitividade, da rivalidade, dos sentimentos de ingratidão. A gente precisa realmente soltar o nosso véu de Maia, sair da Matrix. Matrix é esse sistema que a gente vive de acordar, comer, dormir, falso lazer, política de pão e circo, e a gente precisa realmente cumprir o nosso propósito, aquilo que a gente veio fazer. Espero que vocês compartilhem aí desse conhecimento, façam suas meditações. Não estou falando aqui verdade absoluta, vocês podem concordar com alguns pontos, com outros não, mas você reflita sobre tudo isso que eu falei, dessa data limite, que essa data limite é para a gente entrar mesmo no raciocínio e saber o que a gente está fazendo com o nosso corpo, com o nosso sistema, com o meio ambiente, com a espiritualidade que a gente diz que prega, e às vezes a espiritualidade é outra coisa. E a gente precisa olhar a espiritualidade não como muleta, só quando a gente quer estar triste. A gente precisa exercer plenamente o propósito divino e unidos todos os povos, todos os seres estelares aí a partir dessa data limite, e vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo, como diz Pai Damião, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Vamos buscar o equilíbrio, que nos equilibrando, equilibramos todo o nosso sistema ao redor. Então, a gratidão aí por você ter assistido todo o vídeo, e até os nossos próximos vídeos.